Então você citou vários nomes, né? E no ano passado eu tive a grande honra de mentorar a Carla Marques, né? Então a irmã do Adib. Porque de fato também era esse trabalho. Como é que a gente faz com que todo mundo passe a criar conteúdo e não apenas falar do seu estilo de vida? Não é sobre ser influenciador, é ser o modo influenciador do próprio negócio. Então tem que ter intencionalidade nessa história. Então se a gente fosse diferenciar assim, né, o que é o influenciador o modo influencer do modo business influencer, né? O influenciador é sobre si, que é atenção, tá muito em cima de seguidores e engajamento, quer entreter as pessoas porque tá pensando em si. Fala do que come, do que veste, a viagem que faz, o restaurante, o carro que tem, né? Tudo bem. Você tem essa vertente e essa galera pode ganhar até dinheiro com public post, com patrocínios, ou chamar atenção, né? Mas o outro lado, que é o modo business influencer, não é sobre si, é sobre as pessoas. E quem são essas pessoas? O público-alvo do negócio. E aí, não é sobre seguidores, engajamento, é sobre conversão. É sobre se eu estou alcançando as pessoas certas, não se eu estou alcançando todo mundo. Porque no influenciador ele quer entrar na trendzinha, quer viralizar, quer furar a tal da bolha, porque ele quer alcançar todo mundo, né? Aquela coisa, quanto mais melhor, tá pensando em si. Do outro lado, o business influencer tá pensando nos outros. Eu acordo todo dia pensando que conteúdo que eu vou criar hoje para ajudar alguém, né? Então, eu, Rafael Kiso, quando eu crio conteúdo para ajudar alguém a tomar uma decisão mais embasada em dados, no seu marketing, né? Então, todos os meus conteúdos são de pesquisa, são de dados, são de insights que as pessoas podem ver e falar, nossa, isso aqui me ajudou hoje a tomar uma melhor decisão. Então não é sobre mim, né? É sobre a pessoa. Então eu vou em cima da dor dela, da necessidade ou desejo dela e crio um conteúdo, o que imediatamente gera a tal da reciprocidade, o que imediatamente gera uma conexão maior. Pô, caramba, como você me colocou no começo, cara, esse cara aqui manja muito disso. Então você começa a ter uma percepção de autoridade sobre aquela pessoa que ela é transferida automaticamente para a empresa dela. Então você entendendo que eu sou uma autoridade, você passa a entender também que meu negócio é bom, né? Sim. Uma coisa vai gerando a outra. Então tudo é mais intencional, pensando realmente no propósito da marca. No propósito da marca vai ser o meu propósito também. A minha identidade visual no meu perfil é a identidade visual da minha marca. Então as coisas já são premeditadas e casadas propositalmente, né? Para que a gente possa criar uma conexão já com a marca principal e tudo mais. Então não tenha dúvidas, é a melhor estratégia nesse momento. Os executivos, as executivas, os líderes, não só os donos, né? Mas a liderança toda que tem uma especialidade, que tem um cargo, um papel na sua empresa, começar a falar daquilo que sabe e menos daquilo que vende. Deixa eu te perguntar, só fazer um gancho nesse. Quais são os resultados reais que tu acompanhou de líderes empresariais que deram essa guinada nas redes sociais e de comunicação? Que tu viu, assim, o resultado, que tu conseguiu metrificar na tua cabeça, quanto isso é impactante. Por quê? Por que te pergunto isso? Porque a gente tem um público aqui extremamente qualificado em meio empresarial e alguns dos meus clientes aqui são muitíssimo influentes, eles vão assistir e eles têm uma resistência absurda a criar conteúdo. Jamais criariam conteúdo. Em algum momento, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Sim. Uma certa hora o cara vai pensar, cara, isso vai realmente fazer uma diferença no meu negócio. Mas será que vai fazer mesmo? O que tu pode compartilhar conosco de resultados reais que tu viu? Um empresário que entrou nesse business, mergulhou nas redes sociais e decidiu aprender, porque sempre quando tem que aprender alguma coisa Sim, é um desafio, né? é um desafio, as pessoas têm uma resistência. Sim, sim. O que tu viu de resultado real que tu pode compartilhar com a nossa audiência metrificado? Cara, esse cara fez isso, aconteceu isso, XYZ, que tu te lembre. Algo que tu te lembre. O ano passado, acho que o caso mais emblemático foi da CIMED com a Carla, né? Com a collab entre Carmed e Fini. Então, a história toda, acho que a maioria já conhece, né? Da collab. Obviamente que naquele momento a Adib, como um bom vendedor, vendeu todo o primeiro lote ali fabricado para uma única rede de farmácias. Mas o epicentro da história foi a Carla fazendo um post no TikTok dentro da fábrica, mostrando o produto que estaria por vir. E ela aparece assim, colocando os Carmed Fini no bolso e tudo mais, e aquilo começa então a ganhar
um corpo dentro do TikTok primeiro, até porque o produto tem um apelo também para uma galera mais jovem. Deixa eu só te interromper. Mano. Só para falar, ele está falando sobre um produto que a CIMED lançou. Yes. O mercado nacional era de 1 milhão de Protetor labial. protetor labial por ano, e agora o mercado vai virar de 4 milhões. Se criou 4 vezes mais um mercado Sim. protetor. Só esse milhões e milhões de faturamento. Só um. Além de tomar share da principal, eles criaram mais um pouco, né? Eles Triplicaram. criaram o mercado, que é o mercado desses protetores labiais aí com sabor, alguma coisa desse tipo. E levou uma galera nova que não ia para a farmácia. E quando você vai na farmácia, não compra só aquilo, você acaba comprando mais coisas. Então, eles foram muito bem nisso. Mas o fato é que a Carla foi o epicentro da história, né? Nesse conteúdo, o que começou a reverberar, as pessoas perguntando onde que encontravam. Então, eles imediatamente começaram a também acionar alguns outros influenciadores, inclusive da própria família. E aí, a coisa começa a ser instaurada. Nas mídias sociais, para dar certo, ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. Você nunca interrompe uma conversa. Geralmente propaganda pura é interromptivo, né? Propaganda pura, mesmo que não seja pago, você fez um post de propaganda, ninguém quer ver aquilo interrompe a sua experiência. Então, naquele momento, ela criou uma conversa. Tanto que a hashtag CarMedFine se tornou uma das hashtags mais faladas dentro do TikTok. E em 30 dias, tinha mais de 160 milhões de visualizações em vídeos de gente falando sobre o assunto. Né? Eu encontrei aqui o sabor tal, não sei o quê. Aí as pessoas, onde você encontrou? Me fala. Aquela corrida pelo tesouro, né? A escassez aconteceu, não foi premeditado, mas deu muito certo. Aí eles aprenderam com aquilo e, obviamente, faturaram ainda mais, né? Foram mais de 40 milhões de reais em venda, assim, em um mês. Esgotou todo o estoque, foi aquela loucura. E aí depois fizeram live shopping B2B com as farmácias e fizeram marketing de influência com Maísa, com outras influenciadoras, aproveitando essa onda, né? Mas para citar um exemplo. Outro exemplo, própria turma do G4, como você já colocou. Poxa, o G4 se tornou, em 3 anos, uma marca extremamente conhecida, renomada, com faturamento de 200, 300 milhões de reais, né? Sim. E por quê? Porque já se aproveitou da influência dos próprios fundadores. E que passaram, então, a usar o seu Instagram para falar daquilo que sabem, para ensinar alguma coisa da galera, passar dica, etc e tal. Falou, pô, esses caras manjam disso aí também, quero aprender com eles, né? Se tornaram os primeiros mentores ali do G4. Eu sou também um caso, a própria MLabs, né? Então foi planejado eu ter o meu perfil e ter o perfil da MLabs, que é o meu negócio. Por quê? Porque eu cresço mais rápido que o próprio negócio. E vocês vão perceber, as pessoas vão crescer mais rapidamente do que o próprio negócio. O Adib tem mais seguidores do que as marcas que a CIMED tem, né? Porque as pessoas se conectam mais com aquilo, com aqueles valores. Então, é mais fácil você crescer aqui, se relacionar com as pessoas aqui, e aí quando eu faço lives, eu faço um live que é um oferecimento da MLabs. Eu tô com a camiseta da MLabs. Então, a gente vai fazendo as associações para a turma, obviamente, entender que eu tenho uma solução para alguma coisa, né? E tem toda a parte estratégica de mídia. Então, dentro dos sistemas de mídia, de anúncios, o sistema da MLabs tem acesso à minha audiência. Então, ela consegue anunciar para a minha audiência e fazer esse tete-a-tete, né? Então, hoje a MLabs é uma plataforma de gestão de mídias sociais que tem mais de 130 mil clientes recorrentes. E isso em pouco tempo. A gente cresceu rapidamente, muito em função dessa estratégia também. Mas qual o produto Custa exatamente? R$30 por mês? R$30 por mês é o plano, né? Que é o plano completo, inclusive. Tem um plano mais barato que isso. Você consegue agendar posts, por exemplo, Reels, TikTok, Shorts, Stories, para múltiplas plataformas de mídias sociais ao mesmo tempo. Então, você ganha muita produtividade, tempo. Você consegue planejar esse conteúdo, mas a cereja do bolo da MLabs mesmo não é só essa parte de agendamento de posts, é a parte de indicadores. Então, tudo que você faz nas mídias sociais, a gente coleta os dados e vai mostrando para você se está dando certo, se não está dando certo. Não é só mostrar o dado. A gente mostra o dado e mostra uma comparação. Um insight. Uma comparação com concorrentes, uma comparação com perfis do mesmo tamanho e te dá um site com base em inteligência artificial. Legal. Isso vai ajudando todo mundo a tomar a melhor decisão, né? Agora, Rafael, você falou muito sobre essa questão de criar essa reciprocidade, né? E passou muito para mim a percepção de que, bom, você tem que criar uma percepção positiva na audiência. E aí eu não posso deixar de me lembrar de uma entrevista que a gente fez há pouco tempo atrás aqui, com um cara que é fenômeno nas redes sociais, que ame ou odeio, ou concorde ou não com ele, que é o Pablo Marçal. Ele esteve aqui no podcast e ele falou, bom, os haters são os trabalhadores que trabalham para mim de graça, né? Meus funcionários sem carteira assinada. Então, a pergunta é, vale a pena ser cancelado? Vale a pena ter essas posições mais polêmicas
com vistas a ter um crescimento via algoritmo ou crescimento da sua base? Como é que você enxerga esse tipo de abordagem por parte dos influenciadores? Nesse caso em especial do Marçal, ele usa muito o jogo do algoritmo a favor dele, né? Então ele entendeu a lógica de como é que as coisas funcionam. Por exemplo, bom, o algoritmo ele precisa de sinais sociais das pessoas sobre um conteúdo para distribuir aquele conteúdo. Então, se você tem um post e esse post recebe muito comentário, muito like, muito compartilhamento, portanto, ele recebe mais sinais sociais. Se as pessoas assistem mais tempo aquele vídeo, supondo que o vídeo tenha 60 segundos, se as pessoas assistem 70%, 80% dele, é uma excelente retenção. Tá? Então, o algoritmo vai olhando para os sinais que as pessoas dão. O algoritmo ele não decide sozinho o que é um conteúdo bom e o que é um conteúdo ruim. Ele simplesmente segue a manada. Então, se a manada prestou atenção nesse vídeo e comentou, compartilhou, ele fala, poxa, isso aqui é interessante, tem mais gente, então, portanto, que vai achar interessante. Então, ele distribui. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas estão comentando, mesmo que negativamente, aos olhos do algoritmo, há atenção naquele conteúdo. As pessoas estão interessadas de alguma maneira, mesmo que há uma discussão ali acalorada sobre a coisa. É isso que a pessoa esteja falando mal do próprio... Por isso que ele diz, né, que as pessoas estão trabalhando de graça, porque na prática, ao fazer isso, os haters estão ajudando aquele conteúdo a chegar mais longe. E eu entendo que na estratégia dele, ele acredita bastante que em algum momento as pessoas vão enxergar outras faces dele, né, outros ângulos dele, e vão passando a gostar dele. Essa é a estratégia dele. Então, deixa-me falar mal. Mesmo que seja um corte, sei lá, meio besteira, assim, falando alguma groselha, deixa, porque em algum momento eu vou ter mais oportunidades. Por quê? Porque a outra parte da estratégia dele, que foi via Discord, que é um aplicativo onde você consegue criar uma comunidade e tal, ele criou uma comunidade de recortes. E ele paga para as pessoas fazerem recortes e distribuir esses recortes nas suas próprias mídias sociais, nos seus próprios perfis, ou liberando até, se você quiser criar um perfil meu, pode criar e postar. Então ele coloca um banco de vídeos lá dentro, que ele disponibiliza, então ele fala assim, nessa semana aqui, esse é o banco de vídeos. Cortem do jeito que vocês quiserem, aqui achem os cortes que vocês quiserem e distribuam. O que ele faz? Quando uma pessoa presta atenção, principalmente no TikTok, né? Presta atenção num vídeo dele, o TikTok ele é muito bom em reconhecer até mesmo biometria facial. Pode perceber que você não precisa nem seguir aquela pessoa para você continuar recebendo conteúdos daquela pessoa, porque ele reconheceu que você tem interesse naquilo. E como, na prática, no caso do Instagram, existe uma canibalização quando você faz mais de um post por dia, então você teria uma certa queda de alcance, porque o próprio Instagram, né, ele evita mostrar conteúdo de um mesmo autor no mesmo dia, porque ele quer dar mais oportunidades para todo mundo, diferente do TikTok, né? Que o TikTok tá nem aí. O TikTok fala, se você gostou disso aqui, eu vou mostrar mais disso aqui, pouco importa. Quero te reter dentro do TikTok, e é isso aí, né? Mas como há canibalização do outro lado, ele consegue furar essa canibalização, fazendo com que os outros postem nos outros perfis. Então não é só ele fazendo no perfil dele, mas todo mundo fazendo. Então, cada vez mais, quanto mais atenção você dá para um vídeo que tem o rosto dele, mais os algoritmos vão distribuir os outros conteúdos também, né? E aí ele acaba atingindo muita gente. Então, assim, de alguma forma é admirável a estratégia dele, porque, de alguma maneira, tá mais barato pagar para fazer recorte do que pagar na mídia paga por view num vídeo. Entendi. Se você colocar em perspectiva, comparando uma coisa com a outra, sairia mais barato. Então, agora, independente, né, se eu odeio ou amo, mas a estratégia em si, ele está jogando dentro do jogo do algoritmo.